Presidente e cá dos outros partidos. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pelo facto de darem um exemplo ao país de um espírito reformista que, de alguma forma, contrasta com alguns anúncios de reformas a que nós já estávamos habituados. Em Portugal, quando se fazem reformas, em primeiro lugar, preocupa-se muito, há muita preocupação com os anúncios da reforma. E depois, há sempre a preocupação em que antes daquela reforma deveria ter existido outra. Há sempre a relação da reforma antecedente e da precedente. E depois nunca há muita confusão acerca disso. E mesmo dentro da mesma reforma, muitas vezes se diz, não era esta lei, era aquela. E depois sabemos quais são os resultados, estamos bastante habituados a isso, designadamente nos últimos 6 anos, os resultados é ficar tudo como antes e ficar tudo na mesma e, portanto, qualquer reforma ou muitas das reformas que são anunciadas acabam sempre por ficar goradas e eu penso que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui presentes têm dado o exemplo de que o espírito reformista significa essencialmente fazer reformas e não meramente falar nelas e dissertar acerca das mesmas. O Sr. Ministro falou aqui, na sua intervenção inicial, na questão do endividamento dos municípios. É uma questão que nos preocupa muito ao Grupo Parlamentar do PSD e preocupa ao país e eu queria, em primeiro lugar, e esta é a minha preocupação fundamental, perceber que nós estamos a falar de uma centralidade das dívidas, isto é, de uma lógica de rigor financeiro e orçamental que parte não apenas da definição de regras, mas também do modo como essas dívidas agora são encontradas e não de dívidas escondidas ou dívidas dissimuladas, porque isso eventualmente nos colocaria num patamar enquanto país onde nós não queremos estar. E depois, para além do montante das dívidas e das discussões que parecem, enfim, perturbar muito algumas mentes desta Comissão, é saber exatamente quais são as soluções. O Sr. Ministro já adiantou alguma coisa, mas eu gostaria que na sua intervenção nos dissesse mais quais são as soluções que neste momento podem ser equacionadas para resolver este problema que não é das autarquias, mas que é de todo o país. Em segundo lugar, o Governo tem corporizado uma lógica de rigor financeiro, quer através da Lei do Orçamento do Estado, quer através da Lei dos Compromissos, quer através, enfim, de um conjunto como disse, de exemplos quase que pedagógicos que têm sido dados não apenas para o país, mas também para as autarquias. E falando das autarquias, eu queria saber se já existem resultados. Isto é, se de facto este exemplo, esta lógica de rigor orçamental e financeiro, esta lógica de que os tempos em que estamos são novos e que não permitem, enfim, alguma margem de atuação que eventualmente existiu antes deste Governo tomar posse, se de facto já existem resultados, independentemente da reforma ainda estar no seu início em termos legislativos. E, por último, o Sr. Ministro acabou agora de falar, houve até uma troca, enfim, de expressões com o Sr. Deputado Mota Andrade e eu não resisto, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer uma pergunta ao Sr. Ministro, embora ela, de alguma maneira, já esteja respondida, mas, de facto, eu penso que não podem ficar questões aqui a pairar, que é, afinal de contas, de uma vez por todas, temos de saber se existiu ou não alguma proposta do Partido Socialista para o Partido Social Democrata ou do Partido Socialista para o Governo acerca da reorganização territorial, designadamente alguma proposta que fosse alternativa àquilo que o documento verde dizia a esse respeito ou a que esta proposta de lei, a proposta de lei 44, que está neste momento em discussão na especialidade nesta Comissão, também estabelece acerca do assunto. Porque aquilo que eu tenho enquanto Vice-Presidente da bancada do PSD, aquilo que eu tenho como certo, como elemento desta Comissão de Poder Local, é que o Partido Socialista não apresentou qualquer proposta. Não apresentou uma única iniciativa, não apresentou uma única alternativa que fosse de mudança de uma única vírgula na proposta de lei do Governo sobre reorganização territorial. O Partido Socialista aliou-se completamente do debate, o Partido Socialista preferiu entrincheirar-se com a extrema-esquerda numa posição, enfim, de algum cálculo político, a meu ver, gorado, mas logo se verá, os resultados o dirão, mas o Partido Socialista, e isto é o que me perturba, tem dito, inclusivamente pela voz do líder do seu partido, o Dr. António José Seguro, já disse em pleno plenário que apresentou propostas sobre a reorganização territorial. E, portanto, se eu estou na convicção de que não, se eu estou na reorganização territorial, era da lei que estávamos a falar. O Sr. Deputado Mota Andrade, peço imensa desculpa, não, é que a reforma... A lei de reorganização territorial, a proposta de lei do Governo, é uma das
múltiplas leis que integram uma reforma global e integral do poder local em Portugal e, portanto, até rimou. E, portanto, aquilo que estava no debate, eu recordo-me bem desse debate, entre o Dr. António José Seguro e o Sr. Primeiro-Ministro, foi exatamente a Lei de Reorganização Territorial. O Dr. António José Seguro disse que o Partido Socialista apresentou uma proposta alternativa. Eu não a conheço, eu não a vi, e aquilo que eu queria saber, pela voz do Sr. Ministro, é se de facto existiu alguma proposta. Se houve algum alvitre, porventura, que tenha sido alguma sombra, alguma remota corporização de uma lógica de alternativa ou da visão que o Partido Socialista, como grande partido autárquico, devia ter sobre esta matéria e que eu não conheço, mas o Sr. Ministro dirá. Porque até a ANAFRE, até a direção da ANAFRE, hoje reunida com o grupo parlamentar do PSD esta manhã, apresentou propostas alternativas em relação a esta proposta de lei que está aqui em discussão. Até a ANAFRE veio ao diálogo, e, responsavelmente, numa atitude que é de aplaudir. E o Partido Socialista demitiu-se completamente das suas competências, demitiu-se completamente das suas responsabilidades como grande partido autárquico que ainda é, e era nesse sentido que eu queria que o Sr. Ministro esclarecesse de uma vez por todas esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.